Boa noite, queridos amigos e irmãos que conosco estão nessa noite, para mais esse vídeo, para mais esse estudo da Palavra de Deus. Por conta da pandemia que nós estamos enfrentando em nosso país e no mundo, nossas pregações, nossas mensagens têm se intensificado agora por esses dias também de domingo, dessa forma online. Já era de quarta-feira e agora, além de não estarmos realizando o nosso culto presencial, estamos apenas então somente enviando as nossas pregações via online, como é o caso desse estudo que vamos fazer hoje, e até que a situação mude, até que haja uma liberdade, uma segunda ordem do nosso governo do estado do Paraná e do nosso município, nós vamos continuar assim. Na verdade, eu vejo como uma facilidade para quem quer, de alguma forma, participar de um culto, para quem quer ouvir uma pregação da Palavra do Senhor, tanto que, mesmo depois que houver a liberdade para que haja os cultos presenciais, nós continuaremos tanto apresentando ou levando nossos cultos via Facebook online para quem queira assistir, e posteriormente nós estaremos colocando no nosso canal no YouTube, distribuindo assim para aqueles que de alguma forma queiram participar, queiram ouvir, queiram aprender um pouco mais da Palavra do Senhor. O nosso estado, Paraná, está numa situação onde as nossas autoridades na área da saúde têm uma grande preocupação, que não conseguem mais se posicionar sobre o que vão fazer mais, porque a situação está quase que fora de controle. E dentro desta pandemia aqui do nosso estado, nosso município também, nós temos aí uma grande notificação dentro do nosso centro de saúde de pessoas com possíveis contatos e algumas com casos positivos. Portanto, a responsabilidade nossa, a ideia de termos segurança, nos leva a que essa nossa participação esteja assim vinculada ao decreto deixado pelo nosso prefeito municipal, para que não tenhamos mais, ou se tivermos alguma programação externa, para que isso termine até as 20 horas e, portanto, não faça necessário, ou às vezes até um desperdício de tempo. Então vamos fazer apenas a pregação de forma online. E a nossa oração, como temos feito sempre, é que Deus possa estar trabalhando com você, abrindo o seu coração, para que a mensagem de Deus possa alcançar o seu coração, para que a palavra de Deus possa atingir a sua necessidade e, consequentemente, fazer de você um homem e uma mulher abençoado, abençoada, segundo a ordem, segundo a ideia do nosso Deus. A nossa oração é que você tenha liberdade e acessibilidade para que você possa ouvir, aprender, colocar em prática aquilo que você acha que é bom, aquilo que de alguma forma você entender que não é conveniente para você, descarta, ou alguma dúvida que você tiver, pode nos questionar, pode nos perguntar via o nosso canal no YouTube, porque nós estamos aqui à plena disposição para juntos aprendermos e, consequentemente, ensinarmos a palavra do Senhor. Nessa noite eu queria pensar com vocês sobre algumas questões que envolvem nossa caminhada aqui neste mundo. Nós já sabemos, por experiência própria, que a vida humana não é um mar de rosas, mas que de vez em quando, e justamente, é justamente o contrário que acontece. Às vezes a vida humana ela é conturbada, ela é complexa. E esta é uma das características da nossa existência humana, a sua complexidade. Há algumas adversidades à nossa espera no caminho, e isso faz parte da vida. Ainda que a vida também não seja tão negativista por dizer que ela é um vale de lágrimas, que a vida é uma situação onde nós só temos adversidades, só temos problemas, também não é assim, certo? Mas existem adversidades, existem problemas, existem dificuldades, sejam elas na área da saúde, como nós estamos enfrentando aí essa pandemia do Covid, na área financeira, que pelo que a gente está vendo, nós vamos também passar por essa situação, por conta de estarmos enfrentando todo esse knockdown de empresas e de situações que vão nos levar lá na frente a termos um problema, seja problema nacional, seja problema estadual, ou de certa forma problema dentro da nossa própria família, certo? Problemas trabalhistas, adversidades, situações que nos levam a problemas familiares, problemas espirituais
e etc, e etc, etc. É óbvio que nem todos vêm ao mesmo tempo, mas de vez em quando a gente passa por alguma adversidade em algumas dessas áreas ou em outras que possam aí ser citadas, mas que nós deixamos passar. E ainda que alguns queiram ensinar que a vida cristã seja demarcada por só vitórias, só vitórias, só vitórias, a vida do cristão também é demarcada por algumas situações de crises, de adversidades, de turbulências, né? Ainda que alguns pregadores da prosperidade costumam ensinar que depois que nós citamos Cristo, a vida passa a ser florida, regada a vitórias e vitórias e vitórias, isso não é verdade. E biblicamente posso assegurar que não é, porque o próprio Senhor Jesus em João capítulo 16, versículo 33, falou aos seus apóstolos que no mundo eles teriam muitas aflições, mas que eles tivessem bom ânimo, porque ele havia vencido o mundo e com ele nós também somos vencedores. Essas adversidades nos deixam claro que Deus, nosso Pai, nos alcança e nos abençoa em meio a elas. Essas adversidades nos dão conta de que a vida está ligada a essas situações, mas que nada do que acontece fora do conhecimento e, em muitos casos, fora do projeto de Deus para as nossas vidas. Como nós vimos no estudo de domingo passado, Deus, o nosso Pai, se vale das adversidades da vida para nos corrigir e para nos fazer amadurecer, para nos fazer crescer. Mesmo aquelas adversidades que nós provocamos por caminharmos fora da sua presença. Todas as vezes que nós desobedecemos a algum princípio, a algum valor que Deus estabelece em sua palavra para nós vivermos, nós vamos colher algumas adversidades, algumas turbulências, porque através delas Deus vai nos corrigir para entrarmos novamente na rota. Mas quando nós passamos por adversidade, como nós vimos no domingo passado, mesmo dentro da vontade de Deus, essas adversidades Deus está usando para nos fazer amadurecer, para nos fazer crescer, para nos fazer aumentar e sair daquela fase para uma fase maior e melhor. Ele as usa para nos tornarmos mais cascudos, né? Preparados para a batalha de fé que temos que enfrentar todos os dias. É outra característica da vida do cristão. Todos os dias nós enfrentamos uma batalha incomum. Diz no dito popular que o ser humano tem que matar um leão por dia. Todos os dias temos que matar um leão. Mas na vida do cristão, as escrituras nos dizem que nós temos que eliminar todos os dias pelo menos 3 leões. O diabo, nosso adversário, a nossa própria carne e o mundo no qual nós estamos inseridos, que tenta nos privar dos valores de Deus e nos impulsionar a desobedecê-los. Uma das nossas maiores buscas deve ser a de desenvolver a nossa fé, a nossa capacidade de confiar que Deus está ao nosso lado, a fim de usá-la em nossas experiências diárias. A fé, numa linguagem bem simplória, é a nossa capacidade de crer e confiar que Deus, o nosso Pai, né, está no controle absoluto de todas as coisas à nossa volta. De que Ele, em seu amor, tudo criou e tudo governa, tendo em mente o nosso bem. É isso que nós lemos, por exemplo, na profecia do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11, ele fala: eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz, planos de bênçãos, planos para vocês desfrutarem aquilo que vocês pretendem. Então, calma, confia em mim que eu vou fazer vocês chegar lá. Mas eu vou fazer vocês chegarem lá em meio a muitas atribulações e adversidades, para que vocês possam confiar que de fato eu estou fazendo isso com vocês. Em suma, a nossa fé nos informa que Deus sabe o que está fazendo em nosso favor, mesmo quando Ele permite que nós passemos por adversidades dentro da vontade dEle ou fora dela, certo? E nela, nosso coração descansa. A fé nos leva a termos uma vida mais tranquila, deitarmos e dormirmos e sabermos que a nossa vida está nas mãos de Deus e que não há lugar mais seguro para nós estarmos do que estarmos no centro da sua vontade ou na sua palma da mão. Todos nós gostamos de aprender, de nos desenvolver,
pois essa é a nossa essência de vida. Ninguém normal, né, nasce para se tornar um eterno bebezão ou uma eterna bebezona. Todos queremos crescer, e assim é que é a vida. Nós queremos nos desenvolver, nós queremos atingir um certo patamar de maturidade. Até os 18 anos a gente não vê a hora de chegar nos 18. Depois que chega nos 18 a gente não vê a hora de parar, mas o tempo não para, e passa bem mais rápido. Só vai parar quando nós chegarmos ao nosso dia final, quando daremos a nossa última respiração e seremos levados pelos nossos para o cemitério. Mas depois dos 18 vai passar bem rápido. Então, você que ainda é jovem, adolescente, calma, não tenha pressa. Viva a sua adolescência, viva a sua juventude com satisfação, com alegria, na presença de Deus. Porque depois que você atingir a maioridade, você vai ver como a vida passa rápido e rápido demais. Mas nesse processo, principalmente na escola da fé, em toda lição que nós aprendemos de forma diária, né, nós teremos que demonstrar consigo, aprendermos que para cada lição aprendida existem algumas avaliações, como é, por exemplo, na nossa escola cotidiana, nossa escola diária, onde você vai para a escola, aprende algumas lições, depois de um determinado tempo você tem que passar por uma avaliação para passar de ano. E assim que é, né? Nós gostamos de aprender, mas na escola da vida, na escola da fé, nós não gostamos de passar por avaliações. Mas infelizmente a nossa fé precisa ser avaliada sim, para que nós mesmos possamos entender em que grau, em que situação da vida cristã, da fé cristã, em que patamar de amadurecimento nós estamos, para que nós mesmos possamos saber disso, porque Deus já sabe, né? Quanto está faltando para a gente atingir aquele padrão que Deus tem para cada um de nós, que é um padrão muito alto, que é o caráter de Cristo. Logo, é nas adversidades da vida que a nossa fé é provada e desenvolvida. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, diz que a nossa fé ela é muito mais provada do que o ouro que passa por um grande calor, a fim de que ele possa perder as suas sujeiras, a fim de que o ouro seja visto como aquele material precioso que ele que está aí nas nossas joias. Mas a nossa fé, para Deus, ela é muito mais preciosa do que o ouro, então ela é provada. E por isso eu quero pensar com vocês nesta noite sobre como nós podemos sermos campeões, como nós podemos alcançar as bênçãos de Deus em meio às adversidades. Porque Deus quer nos abençoar em meio às adversidades. Nem sempre Ele vai nos livrar das adversidades. Há casos em que vai. Mas a grande maioria das vezes Ele vai usar as adversidades da vida para nos ensinar lições. E ao aprendermos essas lições, nós vamos colher em nossa semeadura as bênçãos maravilhosas do Deus que nos ama. E para que nós possamos meditar nesse ponto, eu vou ler com vocês o Salmo de número 111. São 11 versículos que nós vamos ler agora da palavra do Senhor. Salmo de número 111, que nós lemos assim: Aleluia! Quero dar graças ao Senhor de todo o coração, diante do povo e dos que amam a Deus, pelas grandes coisas que Ele faz. Quem tem prazer nas obras do Senhor deve meditar em cada uma delas. Gloriosos e majestosos são os seus feitos, mostram que Ele é eternamente justo. Quem poderá esquecer as maravilhas operadas pelo Senhor? Ele é misericordioso, é compassivo. A quem o ama e lhe obedece, o Senhor dá tudo o que é necessário para viver, porque nunca se esquece da sua aliança. Mostrou ao seu povo como é grande o seu poder, dando a Israel as terras das nações por herança. Tudo que ele faz demonstra a sua verdade e justiça. As leis do Senhor são verdadeiras e dignas de confiança. Elas valerão para todo sempre, pois estão baseadas na fidelidade e na retidão de Deus. Ele pagou o preço da liberdade do seu povo e assumiu uma aliança eterna com Israel. O Senhor é santo e muito poderoso e merece todo o nosso respeito. Para ser sábios, precisamos temer o Senhor. Ele dá compreensão aos que compreendem os seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado eternamente. Vamos orar?
Bondoso Deus, lida está a sua palavra. Ela é viva porque ela é o resultado da fala do Deus vivo. Por isso nós te pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração através dela. Ensina-nos, ó Deus, a aprendermos que, de fato, a vida e a vida cristã possui muitas adversidades. Que dentre essas adversidades o Senhor vai sempre trabalhar para nos alcançar, para nos fazer crescer e para desfrutarmos das bênçãos especiais e espirituais que o Senhor possui para todos os seus filhos. Faça assim em nossa vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bênçãos nas adversidades. Esse salmo, escrito no período babilônico, pós-babilônico, né? Quando o povo judeu, denominado Reino do Sul, fora deportado em um pequeno remanescente para a Babilônia, como escravos do Império Babilônico. Na verdade, eles eram vassalos, uma espécie de escravos que possuíam uma certa liberdade. Eles tinham liberdade de ter o seu culto, eles tinham liberdade de ter a sua religião, eles tinham liberdade de construir as suas famílias, eles tinham liberdade de plantar as suas plantações, eles tinham liberdade de criar os seus animais, porém eles eram obrigados a pagar um duro imposto para o povo babilônico, a fim de que o império fosse mantido, bem como o seu exército. Então eles eram escravos, mas na verdade eles eram vassalos, eles tinham uma certa liberdade, né? Esse cativeiro se dá depois de cerca de 120 anos que outra parte de Israel, o reino do norte, fora destruída e devastada pelos assírios. Há 120 anos, o reino do norte, 10 das 12 tribos, foram devastadas. Sumiu. Até hoje ninguém sabe onde elas se encontram. Os remanescentes dessas 10 tribos. Mas o reino do sul, composto por 2 tribos que foram fiéis à dinastia de Davi, agora 120 anos depois são levados para a Babilônia como cativos, para serem vassalos, para sustentar o Império Romano. É desse cativeiro babilônico que nós temos a entrada de alguns jovens da nobreza israelense na corte do rei Nabucodonosor, monarca daquela fabulosa cidade, daquele fabuloso império. E dentre esses destacaram-se o jovem Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. O salmo em destaque nos apresenta a vida do povo judeu depois de 70 anos desse cativeiro, que o povo retorna para a Jerusalém na direção agora de Neemias para a Palestina, sua terra natal, com a finalidade de reconstruir do zero a sua cidade, a cidade dos seus pais, que a grande maioria não conhecia a cidade de Israel, mas voltaram para ali, sustentado por aqueles que ficaram na Babilônia, financeiramente falando, para reconstruir a cidade dos seus pais. Eles estavam cercados de adversidades e de adversários. Neemias, Esdras e Zorobabel foram os grandes comandantes nesta empreitada que durou mais de um século. Os povos vizinhos muitas vezes se mostravam hostis, levantando-se contra a reconstrução da cidade, né? Os oficiais persas que foram enviados com Neemias, com ordem do rei Artaxerxes, o rei persa, para que ajudassem Neemias na reconstrução, também não deram nenhuma ajuda, muito pelo contrário, se bandolaram para o lado dos seus inimigos. Não estavam dispostos a cooperar. As condições financeiras eram as mais precárias possíveis. Ao lermos o livro de Neemias, nós vamos ver que as adversidades eram tantas que muitas das vezes, Neemias nos diz que eles, durante o dia, eles trabalhavam com a pá em uma mão e a espada na outra, para se defender dos seus inimigos. Então as adversidades eram muitas. Nos escritos de Esdras e do profeta Ageu, contemporâneos dessa época, podemos ler os relatos dessas dificuldades. Por isso esse salmo que lemos hoje, que foi escrito com essa finalidade, né? Esse salmo, que é um salmo que nós não sabemos quem foi que escreveu, né? Anônimo, não sabemos quem foi o autor, mas nele o autor está de alguma forma
dando condições para que o povo confiasse que Deus sabia o que estava fazendo. Deus estava coordenando o trabalho daquele povo, porque Deus tinha em mente a reconstrução da nação de Israel, do povo de Israel, porque Deus estava preparando a sua cartada final para o povo judeu, no que diz respeito a cumprimento de muitas das suas profecias, que era a vinda do seu Messias, que se dá no nosso famoso século I, o nascimento de Jesus. Então, para que isso acontecesse, o povo judeu precisava voltar para a sua terra natal, reconstruir a sua nação e preparar para que Deus desse ali a sua fase final na história da nossa salvação. E por isso o autor escreve, dizendo que se nós queremos desfrutar da presença e das bênçãos do Senhor nas situações mais difíceis, nós temos que ter algumas características que no Salmo ele fala para o povo ter, mesmo em meio àquelas adversidades. E nós sabemos que eles venceram, foram vitoriosos, porque hoje nós podemos ver a nação de Israel como ela é uma grande nação, por conta de que aqueles homens venceram aquelas adversidades, colheram as bênçãos do Senhor por conta de confiarem na presença do Senhor e nas suas bênçãos em meio às adversidades. A primeira coisa que o escritor nos fala nesse salmo é que o nosso dia, a nossa trajetória, os nossos projetos, os nossos planos devem começar com adoração e louvor. O salmo de número 1, né? Aliás, versículo número 1 do salmo. Esse salmo, que eu já disse é anônimo, né? O salmo seguinte, o 112, e o salmo de 115 a 117, são chamados de salmos de aleluia. Pois ou eles iniciam com essa palavra, ou terminam com essa palavra sintetizada na expressão louvai ao Senhor, que quer dizer aleluia na língua hebraica. Então a lição é simples e clara. Se não podemos regozijar-nos com todas as circunstâncias da vida, e nem sempre podemos, há situações em nossa vida que nós nos entristecemos, choramos, nós passamos por essas adversidades e elas nos impõem situações tristes. Nós podemos sim, pelo menos, no que diz respeito ao Senhor, nos regozijarmos sempre. Nas circunstâncias da vida, não. As circunstâncias da vida são adversas. As circunstâncias da vida são reveses, muitas vezes. São tristes. São tragédias pelas quais nós podemos passar. Mas o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz que nós podemos nos regozijarmos sempre no Senhor, porque no Senhor há a constante alegria, a constante satisfação. E se nós estamos vivos, Deus vai nos fazer dar a volta por cima, mesmo que as tragédias ou a tragédia tenha nos alcançado ou tenha alcançado a nossa família. Deus, de alguma forma, vai fazer com que o nosso cativeiro se encerre. Porque Deus é Deus. Nele nós podemos nos regozijar sempre. Todo o nosso dia, mesmo em meio às adversidades, nós devemos sempre começar glorificando, adorando o Senhor, dando a demonstração para nós mesmos de que nós estamos confiados, de que nós estamos confiantes, de que Deus sabe o que Ele está fazendo, mesmo que nós não saibamos. E é aí que é caminho, é aí que nós entendemos que é fé. Fé é você confiar mesmo não entendendo. Porque Deus não quer que nós o entendamos. Porque é impossível entender os planos de Deus. Mas nós precisamos crer e confiar que os planos de Deus buscam o nosso bem, o nosso benefício, mesmo que momentaneamente não o pareça. É o que Deus está falando com o profeta Jeremias, como nós dissemos no Salmo 29, versículo 11, onde fala: eu sei que eu tenho para vocês caminho de paz, caminho de bem. Acontece que Jeremias, quando ele usa essa expressão, quando ele fala com o povo, essa mensagem que ele recebeu do Senhor, eles estavam prestes a serem deportados para a Babilônia como vassalos, como escravos. E Deus falou: eu sei o que eu estou fazendo com vocês. Se eu não mandar vocês para a Babilônia, eu vou ter que destruir vocês, como eu permiti que Israel, a tribo do norte, foi destruída. Então eu vou tratar com vocês, pelo menos com o remanescente de vocês, para que quando vocês voltarem para a minha terra, quando vocês voltarem para essa terra que eu dei para vocês, por promessa, vocês serão um povo diferente, um povo que aprenderá que confiar no Senhor vale a pena.
E nós podemos ter essa confiança, nós podemos regozijarmos dele, porque as Escrituras nos dizem, e a nossa experiência própria de vida nos informa, que Deus é bom o tempo todo e que o tempo todo Deus é bom. É o profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz que nós podemos regozijar no Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Suas misericórdias para conosco, o seu amor misericordioso para conosco, todo dia de manhã se renova. Porque se ela não se renovasse, Deus nos destruiria. E no Salmo 103, versículo 17, Davi nos diz que as benignidades, a bondade de Deus, ela é eterna, ela é para sempre. Deus tem prazer em abençoar aqueles que nele confiam, que neles esperam. Na sua misericórdia e na sua benignidade, na sua bondade, que são de geração a geração para sempre. Nesse verso, primeiro, o escritor, por sua experiência com Deus, nos declara e nos ensina que não importa o que possa acontecer, Ele e nós devemos estar decididos a louvar o Senhor, glorificar o seu nome em toda e qualquer circunstância, como nós vamos ouvir, né, na voz do profeta Abacuque, ainda que não haja gado no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na oliveira. Ainda assim eu confiarei no Senhor e esperarei na sua misericórdia, no seu amor misericordioso, porque vale a pena. E para que isso aconteça, é preciso simplesmente erguer a nossa cabeça e contemplar o Senhor, seguir em frente, tomando as decisões corretas e necessárias, sem levar em conta o que estamos passando e como nos sentimos. Estou triste, estou magoado, estou ferido, mas eu continuo tocando o barco, caminhando em frente, tocando em frente, como diz uma música do nossa MPB, escrita por um dos nossos compositores, não me lembro o nome do compositor, mas a música ficou conhecida na voz da Maria Bethânia, tocando em frente. Toca em frente, continua. Há adversidades, vamos tocar em frente, porque Deus está com o controle de todas as coisas que envolvem a minha vida e nele eu estou confiado. Porém, o escritor não se limita a uma adoração privada, né? Não é você ficar dentro de casa adorando o Senhor com a sua família, orando com a sua família, esperando que as coisas aconteçam ao seu redor. Não, o escritor nos diz que ele pega a sua família e ele vai para o santuário, onde ele vai adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, com a sua família de fé, com os seus irmãos, porque ele sabe que na comunhão também há lições importantes que nós precisamos aprender, porque na ideia do escritor, a vida do adorador em família, no santuário, nós aprendemos a encorajarmos os outros pelo que nós estamos passando e ser encorajados por outros que já passaram por aquilo que nós estamos passando hoje. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele nos exorta, não deixando a nossa congregação como é costume de algum, mas antes, admoestando, exortando, ajudando uns aos outros, até que chegue aquele dia quando nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Então a igreja, a comunidade que nós frequentamos, o santuário onde nós vamos reunir para juntos adorar ao Senhor, também tem poder didático, de ensino. E nós aprendemos uns com os outros, as minhas lições servem para os outros, as lições dos outros servem para mim. E é assim que é. A segunda coisa que o escritor nos fala, se nós queremos desfrutar das bênçãos do Senhor em meio às adversidades, está no verso 2, até o verso 6. Lembre-se das grandes obras do Senhor. Já disse alguém que quem vive de passado é museu. Eu concordo. As Escrituras não dizem que nós devemos viver do passado. Mas as Escrituras não dizem que nós devemos esquecer do passado. Todas as lições do passado são base para o nosso caminhar no presente e nos dão esperança para o futuro. Principalmente as lições que nós aprendemos na presença do Senhor. Elas são um estímulo para a nossa fé. Principalmente quando nós contemplamos a história do Senhor transcrito nas páginas da Palavra de Deus, que de acordo com o texto é eterna.
uma palavra eterna. Tudo aquilo que Deus fez em favor de Israel deve refletir na minha existência hoje e ter a plena consciência de aquilo que Deus fez com Israel, faz com o seu povo hoje. E eu faço parte do povo de Deus. As bênçãos que Deus concedeu a Israel também estão disponíveis para o seu povo, para a sua igreja hoje, desde que nós aprendamos a olhar para essas lições, aprender com essas lições e aprendermos a confiar que Deus sabe o que Ele está fazendo em nosso favor. No caso do povo judeu, o próprio Deus, através de Moisés, instituiu uma série de dias, semanas, que em forma de festas nacionais e comemorações, a fim de que seu povo não se esquecesse das grandes obras que ele havia feito por eles, desde que ele os havia retirado do Egito. Deus sabe que para as coisas boas da vida, nós temos a memória muito curtinha. Para as coisas ruins, uma memória enorme. Quando uma pessoa nos faz um bem, geralmente nós esquecemos com muita frequência. Mas quando alguém nos faz um mal, existem pessoas que levam para o caixão. Então Deus sabia dessa nossa capacidade de ser humano de esquecer as coisas boas da vida. Principalmente as coisas que ele fez, faz e continua fazendo em relação ao seu povo. Por isso ele instituiu no meio do povo judeu 7 festas. E essas 7 festas tinham, dentro da comunidade de Israel, fazendo com que o povo se lembrasse das coisas que ele havia feito e daquilo que ele poderia fazer com relação ao povo de Deus, desde que o povo de Deus apenas tão somente confiasse nele. Ao contemplarmos o Senhor e trazermos à nossa memória suas obras, ou transcritas em sua palavra, ou experimentada em nossa experiência com Ele, Ele se revela ao nosso coração como elas mesmas nos dizem no texto: grandiosas, gloriosas, majestosas e retas, benignas, misericordiosas, poderosas, verdadeiras, justas, fiéis. Nós precisamos aprendermos também que não vale a gente apenas estar adorando ao Senhor pelas bênçãos que Deus concedeu para o meu vizinho, da direita, da esquerda, por aqueles que estão à minha frente, por aqueles que estão na minha parte de trás, nas minhas costas. Eu preciso aprender a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito para mim. As minhas experiências com Deus devem me levar a ser um adorador consagrado, devem me levar a confiar mais e mais no Senhor, de que Ele está me abençoando, mesmo que eu passe por adversidades. Se tiver que passar por Covid, vou passar. Mesmo que eu me cuide. Nós estamos cuidando. Temos que nos cuidar. Nós estamos sujeitos. Nós temos vendo pessoas com um certo cuidado, mas estão sendo acometidas. Deus é que sabe e tem o controle. E nas mãos dele, volto a dizer, nós estamos. Essas bênçãos refletem em nossa alma o caráter confiável e cuidadoso do nosso Deus. Porque Ele cuida de nós, Ele tem prazer em estar ao nosso lado e nos abençoar nos momentos mais adversos, como diz Davi no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, não temerei o perigo, porque Tu estás comigo. A presença do Senhor é o bálsamo, é a lição mais preciosa, é a companhia mais fabulosa que nós podemos ter para vencer as adversidades e, vencendo essas adversidades, sermos abençoados pela sua bondosa e poderosa mão. Ao recapitular em sua memória as mais diversas obras de Deus em favor do seu povo, Israel, o escritor cita algumas delas. Ele fala que durante 40 anos no deserto, Deus proveu alimentação. No deserto ninguém planta nada, porque nada se colhe. Mas aquelas pessoas que morreram durante os 40 anos do deserto de Israel, não morreram de fome. Morreram por desobedecer o Senhor. Mas todos eles tinham comida, a ponto de, em alguns relatos bíblicos, Deus falando com Moisés que muitos iam morrer com a comida saindo pelos seus narizes, e tanto comiam. Por fato de confiar em Deus que no outro dia iria prover alimento, naquele dia que eles queriam comer além da conta. E muitos morreram fastiados de comida, com a comida saindo pelas suas narinas. Isso no verso 5.
No verso 6 ele fala que Deus, depois dos 40 anos, levou Israel a conquistar a Palestina, onde as pessoas que ali moravam, os povos que ali habitavam, eram muito mais poderosos do que os judeus, que de fato nem o exército eram. Israel, depois que saiu do Egito e chegou na Palestina, depois dos 40 anos do deserto, eles eram um bando de escravos. Mesmo assim, eles venceram povos com fortes poderes bélicos, como por exemplo a cidade de Jericó, protegida pela sua muralha de cerca de 3 metros de largura. Que Deus fez com que as muralhas caíssem apenas e tão somente com a marcha do povo e com o tocar do chofar ou as suas trombetas durante 7 dias. No verso número 9, né, agora o escritor fala que Deus está restaurando novamente o seu povo para bênçãos futuras. Para que através deles, uma nação restaurada pudesse dar ao mundo a maior das suas obras, o maior dos seus milagres, que é o nascimento ou a encarnação do seu Filho. Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E a plenitude dos tempos estava chegando com o retorno de Israel à Palestina, para que eles novamente fossem uma nação e se preparassem para o nascimento do Filho de Deus que viria morrer em nosso lugar para nos dar a salvação. Israel é, em si mesma, né, nos nossos dias atuais, através da história bíblica e secular, um memorial vivo do poder e da graça maravilhosa de Deus por nós todos. Israel é uma nação que só existe hoje porque Deus é bondoso, é misericordioso, e para com aquele povo, bem como para nós, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Chegando ao ponto de, através do profeta Isaías, Deus falar para a nação de Israel: com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí, você é meu. Devemos nos alegrar ao refletirmos sobre esses registros das obras de Deus em favor do seu povo, aprendermos mais sobre ele e louvá-lo pelo que já operou em nossa própria vida, em nossa própria existência, em nossa própria comunidade, em nossa própria família, porque o Deus que atuou e continua atuando em Israel, continua atuando no mundo através da sua igreja hoje, continua atuando na minha vida hoje, continua atuando na nossa vida hoje, e nós precisamos dessas experiências para aprendermos a confiarmos no Senhor. Busque glorificar ao Senhor pelas suas experiências com Ele, e não só pelas experiências dos outros. A terceira coisa que o autor nos fala é que nós devemos confiar na palavra do Senhor, versículos de 7 a 8. Tomando como ponto de partida as obras de Deus, não é difícil, ou não foi difícil, para o escritor trazer, né, fazer a transcrição para a palavra de Deus, pois ele foi, aliás, foi ela, através dela, que ele fez todas as coisas virem à existência. É a palavra de Deus a origem de tudo o que existe. Tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós não conhecemos, o universo veio à existência porque Deus mandou, porque Deus falou e as coisas aconteceram. É isso que nós lemos, por exemplo, no livro do Gênesis. Na narrativa de Moisés, na criação do nosso planeta, quando Moisés transcreve: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja tal coisa, e tal coisa veio à existência. Então a palavra de Deus é a origem, é a fonte de todas as coisas, certo? Deus nos deu suas leis para que pudéssemos desfrutar as bênçãos decorrentes de um relacionamento correto com Ele. Nós podemos confiar na palavra de Deus, pois ela, assim como Ele, são confiáveis. Seus princípios, seus valores são elaborados e embasados em seu amor e suas promessas que nunca falham. Portanto, se Deus nos promete estarmos conosco desde que nós aprendamos a confiar nele, na sua palavra, fique tranquilo. Deita e dorme. Relaxa. Deus sabe o que está fazendo, né? Com o povo de Deus, a palavra que nos foi dada é um instrumento através do qual nos colocamos sob ou suas bênçãos ou sob sua disciplina, né? Se amarmos praticando suas verdades, né, em sinal de confiança no Deus que nos deu a sua palavra, somos abençoados.
Deus nos alcança com todas as suas bênçãos. Diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 10, com toda sorte de bênçãos espirituais, para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que vivem submissos aos princípios e valores transcritos em sua palavra, que são princípios e valores eternos, como eterno é a sua palavra. Mas se conhecendo-as, não as observarmos, não praticando seus ensinos, Deus, nosso Pai, em seu amor, nos disciplina para nos fazer voltar novamente a marcharmos como devemos marchar, a caminharmos como devemos caminhar na sua presença. Porque o nome de Deus, diz aí o verso número 9, é tremendo. E nós, o povo de Deus, trazemos conosco o nome de Deus. Somos portadores do seu nome e devemos honrar o seu nome, vivendo de uma forma digna, para que as suas bênçãos possam nos alcançar, a fim de que sejamos testemunho a todos os povos, tribos, nações e línguas, que de fato o Senhor é bom e que Ele ama abençoar aqueles que nele confiam. A outra lição que o escritor nos dá, ou o ensino que ele nos dá, é que nós devemos obedecer à vontade de Deus. Versos 9 e 10. O texto nos fala em temer ao Senhor. A importância de temer, reverenciar, obedecer à vontade de Deus, se deve ao fato de que o caráter do nome de Deus, como dissemos, é tremendo, é santo. Seu nome é tremendo e suas bênçãos especiais estão condicionadas a essas verdades. Deus é santo, Ele é tremendo, suas leis são santas, são tremendas e devem ser obedecidas. Quando as Escrituras nos falam de temer ao Senhor, isso não significa que nós devemos possuir um medo opressor, né? Como o bandido que teme diante de um tribunal, diante do juiz. Ele sabe que ele deve. Por isso ele treme e teme. Mas o temor que nós devemos ter diante de Deus é aquele temor que é reverente, aquele temor que é respeitoso, como de um filho que tem para com o seu pai, que sabe que o ama, que quer o seu bem, e que mesmo que ele o discipline, ele o está disciplinando para livrá-lo de situações perigosas lá na frente. Se desejamos compreender as obras e a palavra de Deus, vivendo assim uma vida abençoada, que glorifica Ele em toda e qualquer circunstância, devemos manter esse temor, pois Ele é a base para recebermos suas bênçãos principais, e principalmente dentre elas, um discernimento espiritual que nos ajudará a andarmos confiados nele, mesmo nas horas escuras da vida, porque elas existirão. Gente, nós precisamos, através das adversidades da vida, entendermos que Deus está aprovando a nossa fé, a nossa capacidade de confiarmos nele, porque quanto mais nós confiarmos, mais as adversidades se tornarão claras, mais elas se tornarão passíveis de nós passarmos sem muita turbulência. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós temos a plena confiança de que Ele está fazendo o melhor para a nossa vida, mesmo diante do nosso maior inimigo a ser vencido nessa existência que é a morte, o nosso coração é consolado. Porque ninguém morre sem que Deus o permita. Talvez não que seja a sua vontade, mas Ele permitiu. Se for por sua permissão, nós devemos confiar que Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, dentro do nosso contexto cristão, evangélico, quando nós perdemos um irmão em Cristo, nós temos a plena consciência de que esse nosso irmão foi colocado num patamar mais elevado, porque adentrou a presença do seu Pai. Essa é a fala que nós vemos no Senhor Jesus, no dia da sua ressurreição, depois de 3 dias, no seu cofre fúnebre, né, a sua urna fúnebre, que os seus apóstolos, alguns dos apóstolos foram ter com ele na entrada, ou foram ouvir falar que ele havia ressuscitado, e foram lá para ver o que estava acontecendo, e João foi quem ouviu, falou, Jesus disse para ele, não me detenha, porque eu estou indo para o meu Pai. É bom estar aqui com você, mas é melhor estar com o meu Pai. A morte do cristão é uma transferência da nossa existência terrena aqui para estarmos para sempre na presença do nosso Pai. E com isso, diz o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 5, 16, o nosso coração se consola.
A morte na vida do cristão, daquele que tem o Senhor como seu Salvador e Senhor, daquele que confia nas suas promessas, e dentre as suas promessas é de uma vida eterna com Cristo, a morte é uma apenas até breve que nós damos. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos nos encontrar novamente, nos encontrarmos para nunca mais nos despedir na eternidade com o Senhor. Então nosso coração está tranquilo, mesmo diante da morte. Mas isso é possível quando a nossa confiança está alicerçada nesse Senhor que quer o nosso bem, sabe aquilo que é melhor para nós e permite que algumas adversidades nos acometam, nos alcancem, para que nós possamos termos a nossa fé provada, para que nós possamos vermos a nossa própria aprovação para nós mesmos e entendermos em que grau de espiritualidade nós estamos e confiarmos mais e mais no Senhor para que Ele nos dê aquilo que Ele tem de melhor para nós, que são as suas bênçãos espirituais. A nossa oração é que você que está nos ouvindo nesta noite possa ter isso em mente. Não sei o que você passa, aliás, não sei o que você está passando, e eu gosto de dizer sempre, sem ser nenhuma falta de educação, né? Eu também não tenho muito interesse em saber o que você passa, no sentido de que eu possa fazer alguma coisa. O máximo que eu posso fazer, ao saber de alguma situação adversa que você está passando, é orar juntamente com você para que Deus intervenha. É o máximo que eu posso fazer. Mas o Deus em quem nós estamos nas mãos, nós podemos confiar que tudo Ele pode àquele que crê. É Ele que diz, tudo é possível àquele que crê. Então creia que mesmo nessa adversidade que você está passando, Deus vai te dar vitória. Mas você tem que confiar nele. Tem que caminhar com Ele como se Ele fosse de fato o seu Pai que está sustentando você nas suas mãos, em meio às adversidades. Elas fazem parte da sua vida e da minha vida. E a nossa oração é que nós possamos vivermos assim. Eu espero que não. Mas nós podemos, nessa situação, nessa crise de Covid, perdermos pessoas que nós amamos. Eu espero que não. Mas nós podemos. Para dizer a verdade, eu que estou fazendo essa locução com vocês aqui, posso ser uma vítima do Covid? Nós não vivemos numa bolha, isento das adversidades, estamos sujeitos. Mas mesmo em meio a essas adversidades, a essas situações que são complexas, que fogem do nosso conhecimento, a minha vida está nas mãos do Senhor. E eu confio que Ele vai fazer e faz, e sempre fará aquilo que Ele tem de melhor. E por isso eu deito, durmo, ronco e babo, tranquilo, porque eu sei em quem eu tenho crido, como diz o apóstolo Paulo. Que Deus possa abençoar você e que você fique com essa mensagem. Viva assim, confie no Senhor, tira os olhos da adversidade, foca ao Senhor. Foca as bênçãos que o Senhor já deu em sua vida. Foca as bênçãos que Deus já deu para os seus. Foca as obras que Deus já fez no decorrer da história. Tira a adversidade do problema, senão ele aumenta. Ele se impulsiona. Ele cresce. Ele se dinamiza. Olha para o Senhor. Para de dizer para o seu coração olhar para as adversidades. Olha para o Senhor e deixe que Ele faça aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida, obedecendo aos seus princípios e aos seus valores que estão transcritos na sua palavra, para a sua vida e para a minha. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, neste momento, quando terminamos esta pequena reflexão, que nos leva a entendermos que nós precisamos caminharmos por este mundo com as suas adversidades, com a sua complexidade, a confiarmos que o Senhor está ao nosso lado e que está ao nosso lado para nos abençoar, para nos encontrar, ó Deus, e em meio às adversidades nos abençoar com tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter fé, nós precisamos crer que o Senhor está fazendo isso. E para que isso aconteça, nós precisamos, ó Deus, investigarmos, olharmos, contemplarmos, lermos e meditarmos na sua palavra, as suas obras no passado e apresentarmos aquilo que o Senhor já tem feito em nossa vida para que a nossa fé possa crescer e crescer na sua presença. Abençoa, querido Deus, os nossos familiares que estão acometidos por esta enfermidade na qual nós estamos inseridos, nessa pandemia de Covid, e aqueles que estão com outro tipo de enfermidade, seja qual for. Entre os nossos amigos que nos ouvem, os seus parentes, os seus amigos, que possam estar passando por alguma adversidade na área da saúde, na área das finanças, área familiar, que o Senhor possa entrar com providência agora. Que o
Senhor possa abençoar, que o Senhor possa alcançar e que o Senhor possa dar uma nova oportunidade para que eles possam caminhar na sua presença e, caminhando na sua presença, receber as suas bênçãos espirituais que o Senhor tem para cada um de nós. Continua, ó Deus, abençoando o decorrer dessa noite que se inicia e que nós possamos, nesta semana que se inicia, sermos bênçãos nas tuas mãos. Que onde quer que nós possamos caminharmos, que nós possamos caminharmos com o Senhor e que a sua presença possa ser visível em cada um de nós. Oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você que está nos assistindo, nós mais uma vez agradecemos a sua presença e pedimos a você que faça propaganda aí da nossa programação, né? Faça propaganda das nossas pregações. Se você entendeu que serviu para você, para a sua vida, foi útil para você, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Tiver alguma dúvida, pode entrar em contato através do nosso canal no YouTube, faça os seus questionamentos, que dentro do possível, com a palavra de Deus em mãos, nós vamos procurar respondê-las segundo a boa e agradável vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. Boa noite.